nós não temos uma boa noção de exatamente que tipo de arsenal os iranianos possuem com esses mísseis balísticos de curto e médio alcance. Bem, todas elas foram orientadas, Diane, basicamente, a permanecer em seus locais. E algumas dessas medidas são realmente muito simples. Alguns anos atrás eu visitei uma das bases menores no norte da Síria. Agora há forças do Zeraibara na Síria e no Iraque, lá como parte do esforço para manter o ISIS sob controle. As pessoas vão se lembrar, o ISIS, o califado uma vez governou uma área que abrangia uma enorme faixa do norte da Síria e do Iraque. Juntos com os Estados Unidos, os europeus e outros, uma coalizão empurrou esses combatentes do ISIS para trás, dizimou o califado, os curdos na linha de frente, lutando ao lado das forças árabes também. Mas ainda restam bolsões de combatentes do ISIS espalhados pela Síria e pelo Iraque, e eles permanecem, as tropas americanas permanecem na Síria para tentar manter essas forças, tentar manter o ISIS afastado, mas também aconselhar o governo local em ambos os casos, na Síria e no Iraque, sobre basicamente como policiar a região. E na verdade apenas ontem houve um ataque suicida em Damasco que matou mais de 20 pessoas e o ISIS, segundo o governo sírio, reivindicou a responsabilidade por esse ataque. Então o ISIS ainda é uma ameaça muito real, não chega nem perto do mesmo tipo de ameaça que já foi, mas continua sendo uma dinâmica séria nesta parte do mundo, e é por isso que as forças do ZEUA permanecem lá. Agora elas estão mais, de certa forma, vulneráveis a ataques, do que outras bases, porque são locais muito menores. Nós fomos a uma dessas bases no norte da Síria, e era basicamente apenas um grande celeiro no meio de um campo. E sim, haveria instalações militares ao redor, mas não é o tipo de grande base aérea que você pode ter visto em fotos de lugares como o Catar ou mesmo a base naval no Bahrein. Essas são muito menores. Então, esses militares americanos estão essencialmente muito mais vulneráveis a ataques. Na verdade, vimos isso em janeiro do ano passado, na Torre 22, na Jordânia, onde militares americanos foram mortos por proxies iranianos lá. E os Eriwa tiveram que decidir uma resposta, que acabou sendo atacar esses proxies na Síria e no Iraque. Então essas são bases muito menores nessa parte do mundo. Isso as torna mais vulneráveis. Elas também estão muito mais próximas dos iranianos, Diane. Sim, nem todas são tão bem protegidas quanto a Al-Udeid. James, obrigado. E estamos vendo agora alguns dados do radar de voo sobre o Oriente Médio neste momento. Mais uma vez, muitas áreas da região estão se preparando para uma possível retaliação do Irã. E, na verdade, as autoridades do Catar fecharam seu espaço aéreo pouco antes do Irã anunciar esse ataque com mísseis à base aérea de Al-Udeid. Quero voltar para o nosso painel com Ian, em Tel Aviv. Ian, onde esse ataque nos deixa agora em termos desse conflito em geral e na expectativa dos próximos passos do Irã e do Zeqonira? Bem, eu acho que, no momento, parece um ataque limitado do Irã, uma demonstração de força limitada, talvez, algo que vai servir de consolo para o público interno, algo que permitirá ao Irã salvar as aparências e dizer: olhem, nós respondemos contra a América em retaliação pelos ataques dentro do Irã. Quero dizer, é claro que na realidade não há qualquer equivalência em volume e certamente não em impacto. Não temos motivo para acreditar que qualquer um desses mísseis que foram disparados ou foguetes que foram lançados contra a Al-Udeid ou outros lugares no Catar não tenham sido interceptados até o momento. Portanto, isso pode muito bem ser uma resposta limitada e, assim, a atenção se volta para como os Eriwa irão responder. Como vimos em 2020, depois que o Irã retaliou pelo assassinato do general Qasem Soleimani, a resposta foi limitada. Isso teve um impacto, é claro, sobre aquelas bases americanas, mas acabou sendo o fim da questão. De modo geral, foi admitido que aquilo seria tudo. Parece ser essa a situação em que estamos agora, mas novamente precisamos esperar para ouvir o presidente. E muitos agora esperam que esse também seja o caso desta vez, Ian. E agora estamos ouvindo de um oficial dos Eriwa que disse à ABC News: a base aérea de Al-Udeid foi atacada pelo Irã usando mísseis de curto e médio alcance. Não temos relatos de vítimas neste momento, e esse oficial afirma que o ataque terminou. Então vamos encerrar por aqui. Teremos muito mais sobre isso mais tarde. Agora voltamos à sua programação normal. Cobertura segue na ABC News Live e no abcnews.com. E David trará informações no World News Tonight. Eu sou Daiane Macedo, em Nova York. Desejo um ótimo restante de dia para você. Oi, Daiane. Muito obrigado. Eu sou Kira Phillips. Continuamos com nossa cobertura de notícias de última hora. Tudo começou com estrondos e explosões nos céus do Catar. Confirmamos que o Irã lançou mísseis em uma área com a maior base militar dos Zeboed Swar no Oriente Médio. Fontes disseram que o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o chefe do Estado-Maior Conjunto estavam na sala de situação com o presidente. Agora, a informação é que o ataque do Irã terminou. O correspondente internacional Marcus Moore está em Tel Aviv. E comigo está o coronel do Exército aposentado Seth Crumrick. Seth, vamos começar com você.
Certo, acabou. Mas de acordo com as fontes com quem estou conversando, uma delas muito próxima ao presidente Trump, dizem que o Irã, eles acreditam, a administração acredita, pode potencialmente atacar outras bases, outros ativos do Saeb al-Abessini na região. Então, embora esse ataque por parte do Irã possa ter terminado, parece que ainda há preocupação de que outros ativos, em especial ali na região do Oriente Médio, possam ser atingidos hoje. Com certeza, eu acho que essa é uma preocupação muito válida. E, sabe, eu trabalhei na base aérea de Al-Udeid por 3 anos, né, de forma intermitente, não faz tanto tempo assim, e posso te dizer que lá é o centro nervoso de todas as nossas operações na região. Mas uma coisa que eu realmente quero destacar para os seus espectadores, se você tem entes queridos no Catar, provavelmente é uma viagem de 45 minutos a 1 hora de Doha até a base aérea. Então, o contexto realmente importa aqui sobre quem está vulnerável a esses ataques daqui para frente. Para qualquer pessoa na região que vejo agora, fiquem atentos a outros ataques que podem acontecer e acho que todos estaremos observando quem ou o que pode ser alvo a seguir. E precisamos ficar em alerta máximo, pelo menos nos próximos dias. Certo, Seth. Fique comigo. Vamos agora para a Casa Branca. Nossa repórter Rachel Scott está lá. Mais cedo, talvez há uns 20 minutos, Rachel, eu recebi a informação de um alto funcionário da Casa Branca de que Hegseth e Kane estavam ambos na sala de situação com o presidente. Sabemos se as coisas se acalmaram, as coisas se dispersaram. Eles saíram da sala de situação. Eles continuam na sala de situação. A mesma fonte me disse que estão preocupados com outros ataques por parte do Irã, possivelmente mirando outros ativos do EUA na região. Sim, Kira, e o que foi tão notável na sua apuração é que essa reunião estava originalmente marcada para as 13h30 no Salão Oval. Então, quando você nos disse que estava ouvindo de suas fontes e de autoridades do governo, que isso agora foi levado para a sala de situação, isso mostra justamente a gravidade e o peso deste momento. O presidente, pelo que me disseram, ainda está na sala de situação com seus assessores, com sua equipe de segurança nacional, analisando as opções de como os Estados Unidos vão ou não vão responder a isso. Nós ouvimos do presidente nos últimos dias, já falamos sobre isso, ele tem sido muito enfático em seus avisos sobre retaliação por parte do Irã, dizendo que qualquer retaliação do Irã, quaisquer ataques futuros, seriam muito maiores e muito mais fáceis para os Estados Unidos. Essas são as palavras do presidente. Ele também sugeriu essa ideia de uma possível mudança de regime. Conversei com a secretária de imprensa da Casa Branca sobre isso mais cedo hoje. Ela me disse que isso não faz parte da postura oposição das Forças Armadas do Abessini, que a postura deles permanece a mesma. Mas eles dizem que se não houver uma opção diplomática e se o Irã não estiver disposto a negociar, então cabe aos iranianos se levantarem. Então aqui está o que sabemos neste momento. Sabemos que o presidente e a administração estavam em alerta máximo, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas também nossas tropas no exterior, incluindo o Oriente Médio. E sabemos que o presidente ainda, até onde sabemos neste momento, continua reunido com sua equipe de segurança nacional enquanto tentam definir os próximos passos. Uma coisa que vou dizer aqui, Kira, enquanto falamos sobre o impacto político disso, é que o presidente fez campanha com base em 2 coisas: impedir que o Irã tenha uma arma nuclear, mas também manter-se fora desses conflitos estrangeiros. Portanto, o que ele decidir a seguir pode empurrar ainda mais os Estados Unidos para dentro desse conflito, e ainda não se sabe como o Irã poderia responder a qualquer coisa que possamos fazer daqui pra frente, Kira. Tudo bem. Muito feliz por tê-la aí na Casa Branca, onde claramente tudo está acontecendo, Rachel. Obrigada. Vamos agora para o nosso chefe, correspondente de assuntos estrangeiros, Ian Panel. Ian, vamos falar sobre a base aérea do Catar, o cérebro do CENTCOM Euroffice, de onde os ataques ao Irã teriam sido controlados. De fato, é simbólico escolher esse como o primeiro alvo? Sim, exatamente. E houve uma declaração essencialmente do Conselho de Segurança Nacional do Irã, que é presidido pelo líder supremo. E o que eles estão dizendo é que isso foi uma retaliação direta. Eles também afirmam que responderam na mesma medida, que dispararam o mesmo número de projéteis que foram lançados contra o Irã nesses ataques pelos Estados Unidos. Agora, nós não temos motivo para saber se isso é verdade ou não neste momento. Estamos ouvindo que não houve vítimas. Não sabemos se houve algum dano à base. Estamos ouvindo dos cataris e de outros que talvez eles tenham conseguido interceptar todos esses mísseis. Lembre-se de que os cataris têm isso. Então, o que nos resta é o simbolismo. Isso foi importante para o Irã, para seu público interno, poder dizer: olhem, nós respondemos. A Press TV, que é um canal de televisão governamental dentro do Irã, basicamente está transmitindo um slogan dizendo: nós apoiamos nossas forças armadas. E eles vão enxergar isso como uma vitória, mesmo que na realidade nenhum desses mísseis parece ter atingido o alvo, nenhum deles parece ter tido qualquer grande impacto. Quando o Irã respondeu ao assassinato do general Soleimani, que era o comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, em 2020, durante o primeiro mandato do presidente Trump, a resposta do Irã foi muito mais significativa. Isso ainda precisa ser visto. Você mesmo levantou a questão: será que é só isso?
E se for só isso, então acho que haverá algumas vozes dentro do governo Trump que vão argumentar: bem, provavelmente não há necessidade de responder. É só isso. Não teve impacto. Pode-se ignorar. Mas se isso for o começo de algo maior, então acho que estaremos em uma situação muito diferente na região. Os israelenses também se pronunciaram, dizendo que estão monitorando de perto a situação e veem isso como uma prova do que vem dizendo há muito tempo, que o Irã representa um perigo, não apenas para Israel, mas para outras partes da região. Lembre-se de que Israel e Catar agora têm relações bastante normalizadas sob os acordos de Abraão. Então, a base aérea é importante, é simbólica porque, como você disse, provavelmente foi de lá que os ataques ao Irã foram coordenados em termos de recursos aéreos. É uma base enorme, é a maior da região. Então, isso permite ao Irã, de certa forma, metaforicamente, bater no peito e dizer: olha o que fizemos, sem realmente ter alcançado nada. Tudo depende de haver ou não outro ataque em alguma parte da região. Se há outras ameaças contra instalações dos Ilar-Siwa, bases americanas no Bahrein, onde fica a Quinta Frota, no Iraque, onde ainda há um número significativo de forças americanas, ou na Síria. Se houver esses ataques, isso colocará pressão sobre o governo Trump. E também precisamos esperar para ver qual será a resposta do governo Trump, dado o quão categóricos eles foram ao afirmar que qualquer reação... O presidente Trump disse isso e o secretário de Defesa Hegseth também, de forma muito clara após os ataques ao Irã. Se houver qualquer reação, qualquer resposta, qualquer retaliação do Irã, então a resposta dos Israel será ainda maior. E isso então é um território perigoso, pois você entra em uma situação de escalada. Território perigoso, risco de escalada porque há muito mais ativos militares na região. Ian Pennell, muito obrigado. Vamos passar do simbolismo do Catar para outros possíveis ataques. Vamos até Ann Flaherty no Pentágono. Ian, se pensarmos em possíveis ataques adicionais que poderiam acontecer, temos o Iraque, temos o Bahrein, temos o Kuwait, todos lugares cruciais para os ativos militares do ZEWA, que poderiam ser o próximo alvo. É exatamente isso, Kira. Quero dizer, pense em 40 mil soldados nesta região. Eles já estavam posicionados antes de os Hezbollah lançarem aquele ataque ousado contra as instalações nucleares do Irã. E a preocupação que, segundo autoridades americanas aqui deste prédio, é de querer mantê-los seguros, de protegê-los desses mísseis iranianos. Nós não temos uma boa noção de exatamente que tipo de arsenal os iranianos possuem com esses mísseis balísticos de curto e médio alcance. Autoridades dos IACUR nos dizem que têm alguma ideia, mas você sabe, eles certamente podem esconder muitas de suas armas e eles queriam estar preparados. Então sabíamos que antes desse ataque, muitas das aeronaves militares no Catar haviam sido transferidas para outras bases, por exemplo. Ouvimos que quase 30 delas haviam sido transferidas. E então, enquanto esse ataque se desenrolava, ouvimos que foram mísseis de curto e médio alcance lançados do Irã, que mísseis Patriot foram utilizados para defender essa base aérea. E, claro, a preocupação é a proteção das tropas em outros países, como você mencionou, Iraque, Bahrein.